Nós vimos a história da senhora Maria, Ana Maria, e ela fez menção de uma passagem que eu queria ler com vocês ali no ecrã, quando Jesus disse: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. A gente vê nessas palavras de Jesus que, aos olhos de Deus, nós perdoarmos é mais importante do que qualquer oferta que a gente possa oferecer para Ele. Ao ponto dele dizer: se você vai trazer uma oferta, mas tem uma mágoa no seu coração, deixa a oferta aí do lado. Vai primeiro perdoar e depois faça a sua oferta. Porque a mágoa pode impedir que aquela oferta seja aceita. Porque Deus, para aceitar as nossas ofertas, e eu não estou falando só de oferta material, não estou falando só de oferta financeira, estou falando de tudo que a gente faz para Deus. A oração é uma oferta, o louvor é uma oferta, tudo que nós fazemos para Deus é uma oferta. Mas para que o que a gente faz para Deus seja aceito, é preciso que a gente primeiro limpe o nosso coração, porque Ele não pode aceitar, sendo Ele santo, Ele não pode aceitar uma oferta vinda de um coração sujo, por uma mágoa. E quando a gente assistiu a história da senhora Ana Maria, parece até um pouco injusto, se formos ver pela lógica humana, pela ótica humana, parece injusto da parte de Deus, de pedir para que fosse a senhora Ana Maria a ir pedir perdão para o pai, ao invés do contrário. Não é verdade? Sim ou não? Mas nós não podemos tomar as decisões de Deus pela lógica humana. Não podemos tentar entender a vontade de Deus pela nossa lógica, pela nossa ótica, pela nossa visão humana. Nós temos que entender que a vontade de Deus, ela é e sempre será a melhor para quem? Para nós. E por que Deus pediu para que a senhora Ana fosse lá pedir perdão ao pai? Primeiro, porque Deus já estava trabalhando no coração do pai para transformar ele. Tanto é que quando ela disse para ele: pai, me perdoa, ele desabou em lágrimas, porque Deus já vinha trabalhando. Um homem que rejeitou a filha a vida inteira, se Deus não tivesse trabalhando no coração dele, não haveria ele de dizer mais uma vez, ou rejeitar ela mais uma vez? Sim ou não? Mas por que dessa vez não fez? Porque Deus já vinha trabalhando no coração dele. Mas quem é que estava na igreja? Quem é que estava buscando a Deus? Não era ela? Então, Deus queria, através de uma atitude dela, salvar o pai, mas principalmente curar aquela mágoa que havia no coração dela. Porque quem tem mágoa é sempre o mais prejudicado do que a pessoa a quem ela tem mágoa. Não tenha dúvida. Quem sofreu mais durante a vida toda, diante do que aconteceu com aquela mulher, foi ela com aquela mágoa, do que o próprio pai que fez ela ficar magoada. Então, porque Deus quer nos curar, porque Deus quer nos libertar desta mágoa, Ele pede para a gente o quê? Perdoar. Porque Deus quer ocupar dentro do nosso coração, o lugar que aquela mágoa está ocupando, porque Deus quer morar no nosso coração, no lugar onde essa mágoa está morando, Ele diz para eu e para você o quê? Perdoe. Você quer que eu ocupe aí esse lugar do seu coração, aonde está esse ódio, aonde está essa mágoa? Então, tira ela aí. Perdoa, porque se você perdoar, eu vou estar morando no seu coração, no lugar onde esse ódio, onde esse sentimento está a morar. E é claro que quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa,
Ele nos dá a condição para fazê-lo, por mais difícil que possa ser. Deus nunca pede nada para nós que a gente não possa fazer, porque senão Ele seria injusto. Por mais difícil que fosse para a dona Ana viajar, ir até a casa do pai e enfrentar frente a frente aquele sentimento que ela trazia, Deus capacitou ela. Lembra que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Então nunca diga, eu não consigo perdoar. Nunca diga, eu não posso perdoar. E isso serve também para outras coisas. Eu não posso largar o vício, eu não posso deixar o pecado. Nunca diga isso. Porque se você não pudesse, Deus não estava pedindo para você fazer isso. Se você quer realmente mudar, se você quer realmente deixar um sentimento, ou algum pecado, qualquer que seja, Deus dará sempre a condição para isso. Agora, se a pessoa insiste, se ela diz, eu sei que Deus quer que eu perdoe, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não quero perdoar, então, ela será a única pessoa a ser prejudicada. E isso vai aumentar, isso vai trazendo vários danos para a vida dela. Eu queria dar o exemplo aqui deste personagem, pouco falado na Bíblia, mas você vai ver, através da lição dele, como a mágoa é prejudicial, como o ódio, o rancor, ele é prejudicial e é progressivo, aumenta se você não eliminá-lo. No capítulo 15, no versículo 13, está escrito assim, 2 Samuel 15, versículo 13, a fuga de Davi. Então vem um mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que, porventura, não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então, os servos do rei disseram para o rei, eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. Olhe para o pastor para você entender a história. Depois do pecado de Davi, passado um tempo, o filho dele, Absalão, tomou o trono de Israel. Foi pouco a pouco conquistando o coração das pessoas e ao mesmo tempo colocando as pessoas contra Davi, ao ponto em que ele conseguiu, então, dar um golpe de estado e tomar o trono do seu pai. E quando isso aconteceu, o seu pai, Davi, para não ter que lutar contra o próprio filho pelo trono, ele preferiu fugir, para não ter que entrar em luta, em guerra, contra o seu filho e contra os seus antigos soldados. Então ele tomou a decisão sábia de fugir. E ele disse para os seus servos no palácio, olha, vamos embora, antes que Absalão acabe entrando em guerra e matando a todos nós. E então, os servos que eram aliados a ele, que eram leais a ele, fugiram junto com ele. Porém, mais tarde, quando eles já estavam distante de Jerusalém, Davi recebeu uma notícia. Versículo 31. Então, fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Quando Davi já estava distante de Jerusalém, vieram até ele e deram a notícia para ele, olha Davi, desculpa informar, mas Aitofel se juntou com o seu filho Absalão. Davi colocou a mão na cabeça e disse, ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. Quem era esse homem que se aliou com o filho de Davi, ao ponto de Davi ficar preocupado dele ter se aliado ao filho? Quem era Aitofel? Aitofel era um dos principais conselheiros de Davi.
Mas não era um conselheiro qualquer, era um homem muito sábio. A Bíblia até diz, você pode ver ali em 2 Samuel 16, 23, que o conselho de Aitofel que dava naqueles dias era como se alguém consultasse a palavra de Deus. Então, não era um conselheiro qualquer. Por isso que Davi, quando soube que um dos seus principais conselheiros, sábios, talvez um dos homens responsáveis por Davi ter chegado aonde chegou, porque se Davi se tornou um homem vitorioso, que ele se tornou um rei bem-sucedido, que ele se tornou, com certeza Aitofel era uma das pessoas pelas quais Deus instruía Davi, ao ponto de que, quando ele soube que Aitofel estava do lado do filho, ele colocou a mão na cabeça e disse: ó Deus, não deixa ele aconselhar o meu filho como ele me aconselhou, torna os conselhos dele como loucura. Mas esse homem, ele não foi para o lado de Absalão da noite para o dia. Como que um homem tão próximo de Davi, que era um sábio conselheiro dele, companheiro dele, pode ter mudado de lado assim, de forma tão dura? Basta você entender que Aitofel, ele era avô de Betseba. E olhe para o pastor, por favor. Você deve conhecer a história de Davi e Betseba. Ele se apaixonou por aquela mulher. Está escrito que ela engravidou dele. Nós já contamos aqui a história dele, para esconder a gravidez da mulher, matou o marido dela, mandou matar o marido dela, e o avô dela viu aquilo e com certeza o quê? Não gostou. Olhem para mim, por favor. Como o avô dela no caso, com certeza ele levou mal o fato dele ter destruído uma família, um casamento. Embora, olhe para o pastor, por favor, embora Aitofel nunca tenha expressado isso, porque senão com certeza teria deixado de ser o conselheiro do rei e até sido expulso do palácio, ele trazia o quê? Uma mágoa dentro dele. Ele continuava trabalhando normalmente, continuava aconselhando normalmente. E olhe para mim, por favor. Alguém ajuda essa senhora a desligar o telemóvel, que ela não está a saber. De quem que é o telemóvel? É do senhor. Acontece. Já aproveita os demais e vê se o seu também não está, para você não passar por essa situação. Bom, posso continuar, pessoal? Então, olha só como é que atrapalha. Não atrapalha o raciocínio? Então vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho a fita, um pouco atrás, para você voltar a pegar o raciocínio. Obreiro, fica aí do lado dele, que se tocar de novo, você joga lá na rua. Brincadeira. Então, vamos voltar a fita aqui um pouquinho. Então, quem era Aitofel? Um conselheiro sábio, muito usado por Deus para abençoar Davi. Mas ele também era o quê? Avô de Betseba, a mulher com quem Davi se apaixonou e destruiu a família dela para ficar com ela. Ele, Aitofel, o avô dela, não se manifestou, mas dentro dele a mágoa ficou. Ele continuou trabalhando normalmente, mas a mágoa estava ali dentro dele. Às vezes, há pessoas que elas do lado de fora não aparentam, mas dentro carregam uma grande mágoa de alguma coisa que viu, alguma coisa que ouviu, alguma coisa que lhe fizeram, e aquilo vai ali crescendo, porque não pense que ela fica do mesmo tamanho, não. Se ela não for arrancada, ela vai sempre o quê? Crescendo. Até o momento, no caso de Aitofel, até o momento em que ele viu o filho de Davi tomar o trono. E aí então, aquela mágoa que estava enrustida, escondida, veio para fora. E então agora ele pensou, é a hora de eu me vingar deste homem que destruiu a família da minha neta. E aí então ele se aliou com Absalão. E os conselhos que antes ele dava para Davi, para fazer Davi
um rei vitorioso. Agora, olha só os tipos de conselho que ele estava dando para Absalão. Eu vou ler um deles, por exemplo, versículo 21, capítulo 16, versículo 21. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizestes aborrecível para com o teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Olha só, você conseguiu perceber o conselho que agora Aitofel estava dando para o filho de Davi? O mesmo homem que antes da mágoa dava conselhos inspirados por Deus, agora estava jorrando ódio, destilando mágoa nos seus conselhos. Olha o conselho que ele deu para Absalão. Davi deixou 10 concubinas do pai dele no palácio para guardar o palácio. O Aitofel disse: pegue todas elas, leva para um local público para que todos vejam você possuindo as concubinas do teu pai, para trazer vergonha sobre ele. Consegue sentir mágoa, ódio nestes conselhos? Sim ou não? E não parou por aí. Veja o que ele diz aí no capítulo 17, versículo 1. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei a Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. Mais tarde ele ainda veio dar outro conselho para Absalão, dizendo para Absalão juntar 12.000 homens para pegar e fazer uma armadilha, uma emboscada para matar Davi. E disse: eu vou espantar todos, eu não quero matar os outros, eu quero matar só o quê? O rei. Esse foi o conselho que Aitofel deu, o segundo conselho que Aitofel deu para Absalão. Só que, um detalhe, o primeiro conselho de tomar as concubinas do pai, Absalão fez. O segundo conselho, para matar o pai, Absalão ficou meio balançado. E ao invés dele dessa vez ouvir o conselho de Aitofel, ele quis perguntar para um outro conselheiro, que era mais amigo dele, porque o outro que ele foi consultar era amigos de infância, chamado Usai. Qual era o nome dele? Usai. Versículo 6. E chegando Usai a Absalão, lhe falou Absalão dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Ele chegou no outro conselheiro amigo dele e disse: olha, Aitofel falou assim, assim, assim. O que você me diz? Versículo 7. Então disse Usai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. E aí ele explica por quê. Disse mais Usai: bem conheces a teu pai e aos seus homens, que são valorosos, e que estão com o espírito amargurado, como ursa no campo, roubada dos cães, dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. E aí o outro conselheiro disse: olha, não é bem assim não. O seu pai não vai se deixar ser vencido dessa forma não. Dessa vez o conselho dele não é bom. E aí no versículo 14 diz: então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Usai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor o ordenara para aniquilar o quê? O bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Então, no final, Absalão não aceitou o conselho de Aitofel. Mas não porque o conselho de Aitofel não fosse, estrategicamente falando, bom. Porque a Bíblia diz que o conselho dele era bom. Realmente, se ele tivesse
separado 12.000 homens do seu exército e atacado Davi naquela noite, Davi não teria sobrevivido. Mas Deus não deixou que Absalão aceitasse o conselho de Aitofel. Isso porque Deus estava protegendo quem? Davi. Mas o que aconteceu quando Aitofel percebeu que a sua oportunidade de matar Davi escapou das suas mãos? O que aconteceu quando Aitofel viu que Absalão não aceitou o seu conselho? Versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se, e foi para sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então, Aitofel, amargurado e carregado de ódio e mágoa contra Davi, foi para sua casa, revoltado pelo seu conselho não ter sido feito, praticado, aceito, e pegou uma corda e o quê? Se enforcou. Olha a que nível, a que ponto chegou o ressentimento, a mágoa, o ódio, que começou pequenininho, com um desgosto pelo que Davi fez, mas não foi tratado. Se ele era um homem que Deus falava através da boca dele, quantas vezes Deus também não deve ter falado para ele perdoar? Porque se este homem, a profissão dele era conselheiro, era dar conselhos, quantas vezes, com certeza, Deus o aconselhou? Mas infelizmente, tem gente que é muito boa a aconselhar, mas é péssima a aceitar conselhos. Ele, embora fosse uma pessoa tão sábia, não foi sábio o suficiente para perceber que enquanto Davi estava avançando, enquanto Davi seguia a vida dele, ele estava ficando cada vez mais para trás. Enquanto Davi, que foi quem cometeu o erro gravíssimo, o erro que Davi cometeu foi gravíssimo, e já falamos aqui sobre isso, e já falamos também o quanto Davi pagou caro por esse erro, mas ele se arrependeu e seguiu a vida em frente, enquanto que Aitofel, que não cometeu o erro que Davi cometeu, a gravidade de um erro que Davi cometeu, mas fez algo que levou ele a se enforcar, que foi insistir naquele sentimento que só estava lhe fazendo mal. Então você entende, quando Deus pede para a gente perdoar, a gente não quer perdoar, a gente não quer se livrar daquele sentimento, mas você está entendendo por que Deus, Ele pede e exige que para a gente ser perdoado, a gente tem que perdoar? Porque só Deus sabe o perigo que é a gente carregar a mágoa, o ódio no nosso coração. O que aconteceu com Aitofel me fez lembrar de uma historinha antiga que eu li uma vez, eu queria dividir com vocês. Vocês já ouviram falar da história da cobra e o serrote? É serrote que chama aqui em Portugal? Serrote. Posso contar para vocês? Diz a história que a cobra estava passando pela oficina e se rastejando, ela foi se dirigir para o cantinho dela. E na hora que ela foi passar perto do serrote, ela tocou nos dentes do serrote e, como um instinto, a reação dela, com aquela dor que ela sentiu, ela deu uma mordida no serrote e feriu gravemente a sua boca. Então, pensando que ela estava sendo atacada pelo serrote, o que ela fez? Se enrolou no serrote, que é outra coisa que a cobra faz, alguns tipos de cobra fazem para matar a presa. Só que aí quando ela enrolou no serrote, o que aconteceu? Ela sentiu dor. E ela viu aquela dor como se estivesse sendo atacada e apertou mais. Quando ela apertou mais, a dor o quê? Aumentou. E ela pensou que estava sendo atacada com mais força. Então ela apertou com mais força, sentiu mais dor. Apertou com mais força, sentiu mais dor. Até que ela veio a morrer.
E ela morreu simplesmente porque ela não quis largar o serrote, e achando que aquelas dor que ela estava sentindo era um ataque contra ela, mas ela estava presa àquele sentimento de responder, de pagar com a mesma moeda. Ela me feriu, o serrote me feriu, eu vou ferir. O serrote me atacou, eu vou atacar. E quando a pessoa está com mágoa, às vezes ela começa a ver coisas até onde não existe. Você sabe que uma pessoa magoada, às vezes acontece de você ter falado uma coisa que nem foi para ela, mas tudo se torna para ela quando ela tem o quê? Mágoa. Às vezes você não fez com intenção, mas quando a pessoa está magoada, tudo parece que fica um nível o quê? Tudo se torna um ataque. Tudo se torna um ataque para ela. E ela vai cada vez mais, até chegar ao que aconteceu com Aitofel. Infelizmente. Eu acredito que a qualquer momento Aitofel poderia ter sido recuperado. Assim como Deus ajudou a senhora Ana Maria, que nós vimos no testemunho, a curar uma ferida tão grande, de tantos anos. Qual é a ferida que Deus não possa curar? Mas é preciso que a pessoa esteja disposta. Ela possa dizer assim: Senhor, eu não consigo esquecer o que o fulano fez. Eu não consigo perdoar o que o fulano fez. Mas se o Senhor me ajudar, eu consigo. Sem o Senhor, é impossível. Mas se o Senhor me ajudar, eu quero perdoar. A minha carne não quer, mas o meu espírito quer. Porque eu sei que essa é a tua vontade. E eu vou fazer não é porque é a minha vontade, eu vou fazer porque é a tua vontade. Eu não vou fazer porque o fulano merece ser perdoado. Eu vou fazer porque eu quero ser perdoado, e para eu ser perdoado eu preciso perdoar. Eu não quero ter o fim de Aitofel e de tantos outros que deixaram o ódio, a mágoa crescer ao ponto de ficar cego. Aitofel estava cego, não via outra coisa a não ser se vingar de Davi. E quando ele viu que não dava mais para se vingar de Davi, ele matou a si próprio. Amém? Que Deus nos guarde de sentimentos assim. Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.